Conforme eu esperava, a variante indiana já chegou no Brasil. Na verdade, descobrimos um caso, mas podem ter muitos outros. O númerozinho dela é esquisito, é B.1.617. Isso tem a ver com as mutações e tudo, a gente não precisa se preocupar com isso. Na verdade, a OMS pede que a gente não fale da onde a variante veio, né? Não fique falando que é da Índia, que é do Brasil, que é isso, porque acaba sendo meio pejorativo, mas a gente vai falar que variante indiana sim. Se você quer saber tudo a respeito dela, fica aqui comigo, mas antes, dá uma comentadinha aqui. Isso vocês acham que é importante? Vocês estão preocupados? Vai escrevendo enquanto a gente vai conversando. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Como essas variantes aparecem? Tem muita gente se questionando e não conseguindo entender, nossa, de onde é que vem tanta mutação, tanta variante assim, isso é invenção dos cientistas, mas não é não, gente. A gente já sabe que os vírus são capazes de mutar há muito tempo. E por que isso acontece? Porque o vírus é um organismo muito simples, muito piquititinho, né? É um vírus RNA, ele tem uma fitinha lá e ele se multiplica várias milhões de vezes por dia. Enquanto a gente está falando aqui, se tiverem vários vírus, eles vão se multiplicando, que é uma coisa assim até meio desordenada, de tão fácil que eles fazem. E eles não têm mecanismos capazes de avaliar e tipo, de tirar, de descartar quando as mutações acontecem. Então, eles vão lá se replicando, e isso vai acontecendo. É que nem você está copiando algum quadro negro lá na história, na escola, desculpa, você está lá na escola e a professora está escrevendo, você vai escrevendo, você vai transcrevendo alguma coisa que você está ouvindo. Eventualmente você erra. Então, se aquilo ali não fizer sentido nenhum, o vírus morre. Se fizer muito sentido, isso for muito benéfico para o vírus, se ele for capaz, por exemplo, de se multiplicar mais rápido, ou se ele for capaz de infectar mais as células, de aumentar a sua transmissibilidade, o que isso vai acontecer? Ele vai conseguir se multiplicar e ser passado para mais pessoas, e essa variante começa a predominar. Foi mais ou menos o que aconteceu com a gente aqui no Brasil, com aquela variante que veio lá de Manaus. Ela acabou sendo mais transmissível e hoje em dia, se a gente pegar aqui no Brasil, a maioria dos vírus é o que a gente chama da variante P1. Então, isso é super esperado. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito vírus circulando. Ele circula, está se multiplicando e quanto mais a gente tiver isso, mais vocês vão me ouvir aqui falando de variantes novas. Isso quer dizer que uma variante seja mais eficiente que a outra ou não é sempre que ele faz a mutação para um vírus mais poderoso, mais eficiente, mais agressivo talvez? Então, essas mutações são totalmente aleatórias, são erros mesmo. O erro pode ser para melhor, né, para o vírus ser mais infectante, ser mais transmissível, ou ela pode ser pior e o vírus não ser nem viável. E aí, esse que não é viável morre, a gente não vai ouvir falar dessa variante. Agora, as que são mais transmissíveis, mais infectantes, ou se houver uma que as pessoas morram mais, se a variante for mais letal, ela vai ser mais prevalente e a gente vai ouvir mais falar delas. E por que essa variante agora veio da Índia? É meio fácil da gente entender isso. É porque na Índia a transmissão do vírus está totalmente descontrolada, mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Então, muito vírus circulando, muita disseminação, ele se multiplica muito mais e a chance de ocorrerem novas variantes aumenta. Isso não tem mistério. E aí, essa variante indiana já foi identificada em mais de 50 países. Por quê? A gente vive num mundo globalizado. Hoje eu estou aqui, eu pego um avião em 24 horas, eu estou na China,
em, sei lá, 8 horas eu estou em Nova York, e as fronteiras, as barreiras sanitárias não são adequadas, que em alguns lugares até um pouco mais, mas aqui no Brasil, infelizmente eu tenho que falar, não são. O que aconteceu? Essa variante que a gente achou aqui é de um paciente que veio da Índia, passou por São Paulo, passou pelo Rio, foi para Campos. Imagina quantas pessoas, esse único paciente zero entrou em contato. E imagina quantos outros não vieram que a gente não conseguiu saber. Por isso que eu falo, quando a gente acha um caso, é que já tem muitos outros por trás disso. Então a gente considera que ela já realmente está aqui. Mas qual o impacto real no nosso dia a dia? Eu vejo todo mundo desesperado, todo mundo querendo saber da variante, como é que é o nome, como é que pega, se é pior, se não é. Gente, vamos lá, todas essas variantes. O modo de transmissão é exatamente igual. Pode ser que uma variante seja um pouco mais transmissível, a outra um pouco menos, mas o modo, a prevenção, que é o que eu fico batendo aqui no canal com vocês, que é importante, é totalmente igual. E é muito simples e todo mundo já está careca de saber. Eu não consigo entender qual é a dificuldade das pessoas ficarem agoniadas com as variantes, se chegaram, se não chegaram, se na verdade o que você tem que fazer é basicamente a mesma coisa. O problema é que as pessoas não querem. Então, assim, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vacinar. Chegou a sua hora, vai lá e vacina, independente de qual é a vacina. Eu já falei isso 1 milhão de vezes e a gente tem que ter isso como um mantra. Então, ficam me perguntando, então essa cepa indiana, a Coronavac pega? A Pfizer pega? Vai resolver? Então, até o momento, a gente não tem, assim, muitos dados, mas elas pegam todas essas variantes. Pode, talvez, diminuir um pouquinho a efetividade, a gente ainda não sabe, mas é muito importante que você se vacine. Quando chegar lá a sua hora, vai lá, levanta a blusa, levanta o braço, deixa a agulha entrar, independente de qual seja o nome da vacina, onde ela foi fabricada, porque isso vai proteger você das formas graves, sim. E aí, mesmo depois que você se vacinou, o que você precisa? Usar a máscara. É uma medida simples e tem muita gente reclamando, fica, ai que saco essa máscara, ai não gosto. Mas você tem que usar a máscara de uma maneira adequada. E a outra coisa, além da máscara, que a gente tem que prestar atenção, é no ambiente. O ambiente tem que ser ventilado, tem que ser arejado, não pode ser aglomerado. Vamos imaginar que você está com uma máscara de pano e você está lá dentro, por exemplo, de uma boate, onde você tem milhões, né? Algumas centenas de pessoas junto com você, num ambiente totalmente fechado. Ali, se tiver alguém contaminado com o vírus, a pessoa está falando alto, né, gritando, às vezes as gotículas estão saindo, isso o ambiente vai ficando saturado. Então, se você não está com uma máscara adequada, ou então você está com aquela máscara aqui no nariz, ou na orelha, de maneira inadequada, ela por si só não vai ser efetiva. Então, pode acontecer a contaminação sim. Então, é não aglomerar, é usar máscara e higienização das mãos e o distanciamento social. Isso continua sendo muito importante, inclusive se você já vacinou. Então, gente, o que eu falei aqui foram as medidas básicas para a gente conseguir se prevenir de ter a doença e também de diminuir a transmissão do vírus. Eu preciso que vocês comentem aqui se alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade no entendimento dessas medidas muito básicas, porque infelizmente ainda tem pessoas hoje em dia que não conseguem entender ou que ouvem outras pessoas falando um pouco diferente e questionando até dados científicos, porque isso aqui tudo que eu estou falando são medidas, são maneiras comprovadas pela ciência, não é assim, vamos lá, deixa todo mundo pegar a doença, que a gente vai ter imunidade de rebanho. A gente está vendo que isso não acontece, justamente por conta dessas mutações, as pessoas podem se reinfectar, as vacinas podem acabar sendo um pouco menos eficazes do que a gente precisa.
Então é muito importante aqui que vocês falem as dúvidas, porque aí eu posso formular direitinho as explicações para sanar isso tudo, para a gente conseguir juntos. Isso não depende só do governo, não depende só dos infectologistas, não depende só da ciência, depende de cada um de vocês. Se todo mundo não aderir a essas medidas, a gente não vai conseguir resolver essa pandemia. E só pegando um gancho aqui, muita gente pergunta e tem questionado por que as pessoas que já tomaram 2 doses, tem algumas pessoas que já tomaram as 2 doses de, enfim, independente da vacina, mas as pessoas têm questionado muito a respeito da Coronavac e por conta do que saiu muito na mídia, falando que a efetividade da vacina para idosos é muito baixa e os velhinhos estão morrendo. Se isso é verdade, o que tem acontecido? Então, primeira coisa, o que sai na mídia, o que saiu, né, lá, fulaninho de 96 anos morre após 2 doses de Coronavac, e aí as pessoas ficam falando nisso e parece que esse um indivíduo representa a população como um todo. Então não é. Primeiro vamos pensar que a gente só fica sabendo do que é ruim. Todos os milhares de idosos que não estão se infectando e a curva de letalidade em quem tem mais de 70 anos caiu vigorosamente, porque essas pessoas já estão vacinadas há um certo tempo, isso não aparece. Então, nenhuma vacina é 100% eficaz. Eu não vou dar a vacina em todo mundo e vou dizer que ninguém mais vai morrer, ninguém mais vai ter a doença. Só que isso cai drasticamente. Então, parem de ficar ouvindo o galo cantar em algum lugar. Saiu na mídia esse um caso, então eu estou dizendo que nada funciona. Não é isso não, tá, gente? O que todos os hospitais têm demonstrado é que a idade de internação, a idade média de internação diminuiu muito. Então isso é muito bom, que quer dizer que a vacina está funcionando, mas também é muito ruim, por quê? Porque quem ainda não tomou a vacina, os jovens, eles estão se infectando. Por quê? Porque está todo mundo na rua, todo mundo não fazendo essas medidas básicas que eu falei, aí a gente acaba tendo algum problema de contaminação mesmo, e aí eu preciso de muitas pessoas infectadas para acabar sendo internadas com os casos graves. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dessa nova variante. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente conseguir ajudar mais e mais pessoas a o quê? Fazer a prevenção direitinho das doenças infecciosas. E deixa aqui o seu comentário, que eu atendo todo mundo, eu respondo, a gente conversa e vocês acabam me dando mais ideias para a gente fazer novos vídeos. Obrigada e até a próxima!